Na última eleição, me permita perguntar, qual foi o seu candidato a presidente? Eu não tive candidato a presidente, na verdade. Tá legal. Então, partindo do pressuposto que nós temos um presidente da República, que se a gente fizer um ditado para ele de 100 linhas, ele provavelmente vai cometer mais de 30 erros de português. Nós temos um presidente ignorante e nós temos um nível de reprovação assustador entre os mais novos, 10 a 12 anos, né? Crianças com 15 anos não sabem fazer as 4 operações básicas. Com todo respeito às divergências de sexos, a toda essa nova ideologia de gênero, o que faz você acreditar que essa nova geração vai ter capacidade de absorver todas essas novas nomenclaturas? Por exemplo, você disse aqui dois novos Cissexual e transexual. Me perdoe, eu nunca tinha discutido cissexual. Cissexual? Não. É uma pessoa normal, digamos assim, que nasceu com... O que está na... Você é um preconceituoso, cara. Você daqui a pouco vai ter que ser punido legalmente. Eu acho que é só ignorante porque ele é mais velho. Eu sou antigo. É ignorância de gente antiga. Cuidado, que hoje em dia... O que faz Twitter não perdoa. O que motiva você a acreditar que esses jovens que não sabem fazer, muitas vezes, as 4 operações básicas de matemática vão ter condições de absorver todas essas variações? O que motiva você a que toda essa democracia seja alcançada, esse respeito global seja alcançado e todos se respeitem mutuamente, sendo que 4 operações de matemática não conseguem ser absorvidas? Tá, primeiro que eu gostei dessa pergunta, eu achei ela realmente bem oportuna, bem interessante. Primeiro, se a gente for analisar como as crianças funcionam cognitivamente, elas são extremamente neuroplásticas e elas aprendem determinados conceitos e adequações com muita facilidade. Então, uma pessoa de 50 anos, ela não tem a mesma abertura psicológica, tanto a experiências quanto determinados conceitos, quanto uma pessoa de 15, quanto uma pessoa de 7, tá? Então, pode ser que tu apresente o caso da cissexualidade, da transexualidade para uma pessoa de 90 anos, ela não vai entender. Ela vai achar que é uma confusão, né? Ela vai achar que é um caos, é uma aberração, enfim. Se tu apresenta isso para uma criança, ela vai ter uma facilidade muito maior de absorver esse conceito. Da mesma forma que homossexualidade. Hoje em dia, se uma criança vê um casal homossexual, ela vai dizer, tá, ok, tchau, vou lá brincar no meu parquinho. Ela simplesmente não liga. Porque ela tem abertura cognitiva e experiencial para lidar com isso. Então, eu diria que essa é uma das principais razões que me levam a crer que sim, as crianças e tanto adolescentes, elas vão ter uma facilidade para lidar com essas variações. Agora, eu não tenho uma garantia de que isso vai ser bem aplicado institucionalmente em relação a, por exemplo, educação sexual nas escolas. Eu não tenho a garantia de que isso vai ser bem aplicado, mas eu penso que a gente precisa ter sempre ideais de aplicação para que eles sejam usados como um objetivo a ser seguido e, portanto, aplicado. Então, a gente precisa ter, pelo menos, uma noção de que o respeito à tolerância, à diversidade são necessidades para pessoas que não correspondem à tipicidade comportamental ou de identidade de gênero ou de orientação sexual, para que outras pessoas que não correspondem a isso se sintam bem. Certo? Que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam à vontade para se expressar, para estudar, para que não sejam expulsas de casa, para que elas não passem por bullying. Inclusive, recentemente teve um caso que foi bem chocante, talvez tu conheça, de um guri de 13 anos que estava sofrendo bullying na escola. Um guri típico, tá? É pardo, mas heterossexual, aparentemente, enfim. E que os colegas de sala de aula dele começaram a pular nas costas dele. E ele passou dias e dias sentindo falta de ar. Ele foi pro hospital umas 5 vezes e ele não resistiu, porque não fizeram nenhum tipo de exame nele. Tá? Então foi um caso extremamente grave. E veja que não faz muito tempo, inclusive na minha própria geração, que ninguém falava sobre bullying, né? Ninguém ligava pra isso, era simplesmente uma piada. Então, se uma pessoa apanhava, se era humilhada, se ela era perseguida sistematicamente por determinados grupos, ninguém ligava. Os pais não ligavam, os professores não ligavam, as autoridades não ligavam. Hoje em dia, a gente liga e a gente considera isso como um escândalo. É inadmissível. E veja que, apesar dessas operações básicas ainda não serem bem ensinadas, a gente tem a devida noção da necessidade de ensinar nas escolas. O bullying é inaceitável. E eu acho que isso também se aplica a essas outras perguntas que você fez. Então a sua sugestão é que as crianças aprendam isso naturalmente? Naturalmente, não, porque elas não têm a devida capacidade técnica para filtrar bem as informações. Mas eu penso que elas precisam aprender, sim, sempre de modo cientificamente mais acurado e não ideologicamente corrompido.